traz ali um pouco dessa experiência que tu teve no Banrisul, principalmente com os líderes que tu teve, né? Enfim, essa questão cultural de negócio, que ajudou na tua formação como empresário, né? Porque tu já empreendia lá dentro, né? Vamos dizer assim. E depois a gente conversou, foi o final lá na venda, né? Mas nesse meio do caminho muita coisa aconteceu, muita coisa rolou. E a partir daí, além de ser um desenvolvedor, além de ser um bom colaborador, um cara que empreende dentro do Banrisul, tu te viu na posição de agora fundador de um negócio, cofundador, seja qual for, e de ter um papel de liderança, né? Como é que foi esse trajeto para ti ser tão novo, liderar um negócio que daqui a pouco, sei lá quantos mil funcionários chegou, como é que foi os desafios, como é que tu lida com isso, né? Eu acho assim, olhando para trás, a gente acaba fazendo as coisas meio que existem coisas que a gente fez meio natural e deram certo, a gente vai fazendo, às vezes a gente não estuda muito bem, às vezes, as coisas, por que deram tão certo, né? Mas eu costumo dizer assim que para uma empresa, uma startup de caráter muito claro, mas para uma empresa em geral, quando cria uma startup é importante tu ter um bom plano, né? Então, porque o plano, muitas dizem, o importante é ter sacada. Não, sacada todo mundo tem, toda hora o pessoal vem com alguma ideia para mim e eu digo assim, olha, mas a dificuldade é difícil implementar isso, por isso tem que ter um bom plano, então tem que ter uma boa ideia com um bom plano, mas isso só sai do papel se tu tiver um conjunto de empreendedores. E esse eu acho que é um ponto importante que muda, né? Que é tu não estar sozinho fazendo aquele processo, né? Então, quando eu assumi ali na GetNet, a primeira coisa que eu pensei é o seguinte, olha, eu preciso trazer um conjunto de pessoas que possam co-empreender junto comigo. Então, eu trouxe pessoas, as pessoas me ajudaram, vários assim foram fundamentais nesse processo, mas que pudessem ajudar a co-construir esse processo desde o zero, né? E a gente tinha investidores que acreditavam tanto no negócio quanto nas pessoas. Porque dá problema, nós estávamos falando aqui antes, né? As coisas dão problema, né? E tudo, no final, são pessoas que estão envolvidas. Então, se tu não tiver pessoas que estejam com o mesmo alinhamento cultural, o mesmo alinhamento de valores, que seja assim, o que é importante, o que nos move, porque às vezes quando vem uma pessoa e vai falando, olha, eu estou fazendo esse negócio que eu quero vender logo, pagar muito dinheiro, às vezes as pessoas estão com esse interesse puramente financeiro. A chance de dar ruim é muito grande. Por quê? Porque não tem alma, né? Porque quando dá problema e tu não tem alma, a forma que tu encara o problema, tu desiste logo, né? Porque não tem coração envolvido, né? O importante é a jornada. Então, se tu tem uma jornada, quem é que tá junto contigo nessa jornada? Né? Então, isso faz toda a diferença, né? Isso, desde Churchill falando, né, da questão da guerra, a qualquer coisa. Então, na verdade, uma coisa que sempre me inspirou foi isso. Então, eu mesmo estando liderando, eu entendi que a gente tinha que conseguir construir as pessoas, engajar as pessoas nisso. Então, isso foi assim na GetNet. É assim hoje no nosso grupo, né? A gente chama de Grupo Forol, porque a Forol foi a primeira empresa que a gente empreendeu ali junto, eu e o Ricardo Galli, que é meu sócio cofundador. A gente tem 9 operações hoje no nosso hub, que a gente começou a chamar agora de grupo econômico, chamamos de Grupo For, né? Para tentar... A gente acaba chamando de Grupo Forol, porque a Forol foi a primeira empresa do nosso grupo, né? Que a gente acabou criando. E é assim, né? Quando a gente criou, a gente pegou aquele aprendizado que a gente teve de GetNet. O Ricardo, a gente trabalha juntos agora, já faz acho que uns 17, 18 anos que a gente trabalha junto. Ele estava com o head de inovação da GetNet. E quando a gente tinha algumas ideias, a gente tinha alguns sonhos do que a gente gostaria de implementar nesse mundo digital. E daí a gente se juntou para poder compartilhar esse mesmo sonho de poder mostrar que a gente consegue fazer no Brasil, que a gente consegue fazer no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, aquilo de mais moderno e digital que a gente vê no Brasil, nos Estados Unidos, no Israel, na China, né? Então, um pouco do nosso conceito. E o nome Forol derivou disso, né? Pegando o gancho, né? Que a gente viu que a lógica de construção de negócio de plataforma, que hoje todo mundo fala, ninguém falava em 2015, né? Então, ninguém usava o termo plataforma, ninguém usava o termo ecossistema, né? A China já estava desde 2009, 2012, mais especificamente trabalhando com ecossistemas, né? Sim. Alibaba, a Tencent prioritariamente, mais que o próprio Alibaba, de certa forma a Amazon, né? Mas a lógica de plataforma ela foi implementada por vários grandes negócios digitais. Então, quando tu olha o Uber, o Netflix, Airbnb, todos esses caras, eles têm uma lógica de negócio de plataforma, em que usam a tecnologia para viabilizar. Só que todos eles tiveram que fazer sua tecnologia, porque os grandes fornecedores de tecnologia da época não tinham tecnologia para plataformas digitais. A tecnologia era muito eletrônica, né? Muito para back-office, para o RP, para a função não a função de experiência, porque o digital é a experiência do consumidor. É tu estar presente na jornada diária de vida das pessoas usando o celular como apoio, né? O
O nosso celular é que nos conecta digitalmente, né? Dentro dessa jornada, seja no mundo físico ou no mundo online. Mas é o celular com o smartphone que foi a grande ruptura, né? Essa grande chave da digitalização aconteceu a partir de 2007, né? E pouca gente comenta o porquê que aconteceu a digitalização, né? Para mim, eu acho que tem 2 segredos nessa digitalização. O primeiro trunfo foi o Steve Jobs ter trazido a questão do smartphone com touch, mas o mais importante do que o touch foi a questão da criação das lojas de aplicativos. Porque isso permitiu dar ao celular a capacidade igual a de um computador para que todo mundo possa implementar algum aplicativo lá. E depois foi copiado pelo Google, né, o Android, para que tu possa ter também a loja no Google. Então isso viralizou absurdamente. Quer dizer, o smartphone baixando de custo, gerando democratização. Hoje, a maior parte da população economicamente ativa no mundo tem um smartphone, né? Então não tem nada mais revolucionário do que isso. Junto com a tecnologia cloud computing, que daí tu não precisava ter teu próprio computador, essas 2 coisas juntos geraram esse boom de digitalização a partir de 2007. E hoje nós estamos vivendo esse estado de digitalização, só que as empresas para poder operar eles precisavam de plataformas. E o que a gente fez foi criar uma plataforma digital que aproveitasse esse processo para que todas as empresas pudessem usar. Então, por isso que é for all, né? Todas as empresas tinham uma necessidade de fazer plataformas, a gente criou plataformas para a digitalização dos negócios das empresas. E assim começou a For All em 2015, a gente começou a For All, mas a gente lançou o mercado em 2017. E aí depois tem toda a história do nosso grupo aí, que a gente vem trabalhando. Que massa, que massa. E como que faz para fazer o quê? Ter o plano, mas como que faz para fazer as pessoas acreditarem na ideia? Se a gente voltar um pouquinho mais no tempo, super jovem ali, nos anos 2000, provavelmente trabalhou com pessoas mais velhas, num mundo que não era tanta internet. Hoje é mais fácil falar, né? Mas como que o senhor fez para fazer o pessoal se mobilizar, acreditar na ideia, e num momento assim que talvez só o senhor acreditasse, só visse aquele mundo da internet, e a galera toda, que era a grande maioria que não entendia, como mobiliza